O encontro inesperado de Enrico e Giovanna. O silêncio da mansão da família De Luca era quase sufocante. As janelas altas deixavam a luz da manhã entrar em feixes perfeitos, iluminando o mármore branco da sala principal, mas, mesmo com toda a beleza, o ambiente parecia frio demais, como se faltasse vida. Giovanna percebia isso todos os dias. Ela atravessava os corredores com passos leves, segurando o pequeno Vítor pela mão. O garoto, de apenas 6 anos, corria animado com um carrinho de brinquedo enquanto ela tentava acompanhá-lo com paciência. Para Giovanna, cuidar dele era mais do que um trabalho. Era um afeto que brotara de forma natural. "Vem, tia Gil!" Vítor a chamava assim, como se ela fosse parte da família. "Quero te mostrar meu esconderijo." Giovanna riu, o riso doce que fazia contraste com a rigidez da mansão. Seus cabelos castanhos presos em um coque simples, o vestido modesto que usava para trabalhar, nada nela chamava a atenção pelo luxo, mas sim pela autenticidade. Enquanto subia a escada para o andar superior, uma porta se abriu. Um homem alto, de postura imponente, surgiu no corredor. Giovanna parou de imediato. Surpresa. Era a primeira vez que via Enrico tão de perto. Ele vestia um terno escuro, impecavelmente alinhado ao corpo, mas o que mais chamava a atenção era a expressão. Séria, quase distante. Os olhos dele, de um castanho profundo, se fixaram por um instante em Giovanna, como se buscassem decifrá-la. "Você é a nova babá?" perguntou. "Sim, senhor." Giovanna respondeu, tentando manter a postura embora o coração batesse acelerado. Enrico apenas acenou e continuou o caminho, os passos ecoando pelo mármore. Giovanna respirou fundo, voltando a se concentrar em Vítor, mas uma estranha sensação a acompanhou, a de que aquele encontro não seria esquecido tão cedo. Os dias seguintes passaram em ritmo acelerado. Enrico estava quase sempre ausente, envolvido nos negócios que ele mesmo havia construído. O orgulho da família era justamente esse. Diferente dos pais que herdaram fortuna, Enrico ergueu seu império com inteligência e esforço. Mas esse mesmo império tornara um homem fechado, solitário, sempre sob os holofotes, mas sem ninguém de verdade ao seu lado. Giovanna, por sua vez, mantinha-se ocupada com Vítor, preenchendo a mansão com risadas e histórias inventadas. Para ela, trabalhar naquela casa era ao mesmo tempo uma bênção e um desafio. A mãe de Enrico, Stella, era uma mulher de presença marcante. Sempre impecável, controlava cada detalhe da casa e principalmente os passos do filho. "Giovanna, lembre-se que discrição é essencial", dissera Stella em seu primeiro dia. "Não ultrapasse os limites do seu trabalho." Palavras claras que, a princípio, pareciam apenas regras, mas para Giovanna ficava cada vez mais evidente que naquela mansão, mais do que paredes, existiam barreiras invisíveis. Numa noite chuvosa, tudo mudou. Vítor acordou assustado com os trovões e correu para o quarto de Giovanna. Ela o acolheu, embalando-o até que adormecesse de novo. Quando o levou de volta para o quarto, encontrou Enrico parado na porta, observando a cena. "Ele só se acalmou quando foi até você", disse ele, quase em tom de confissão. "Vítor nunca confiou tão rápido em alguém." Giovanna ficou sem resposta. O olhar de Enrico estava diferente. Não era o empresário rígido, mas o irmão preocupado. Por um instante, os dois compartilharam um silêncio carregado de significado. "Ele é uma criança incrível", murmurou Giovanna, ajeitando o cobertor sobre Vítor. "Só precisa de atenção", admitiu Enrico, desviando o olhar. "Algo que eu nunca falho em dar a ele. Talvez porque nunca tive isso dos meus pais." A sinceridade inesperada pegou Giovanna de surpresa, e naquele corredor iluminado apenas pela luz fraca do abajur, algo começou a nascer. A aproximação deles foi sutil, quase imperceptível.
Pequenos gestos, um café deixado na mesa nas manhãs que ele trabalhava até tarde, um bilhete rápido que Henrico escreveu agradecendo por ela cuidar de Vitor tão bem. Nada grandioso, mas cada detalhe tinha peso. Porém, o clima na mansão começou a mudar. Stella passou a observar Giovanna com olhares desconfiados. Certa noite, durante um jantar formal, a mãe chamou o filho para conversar em particular. Henrico, você sabe que sua vida não é só sua. A família conta com você. A voz de Stella era firme, quase gélida. Já falei com Alana. Está na hora de oficializar o noivado. Henrico suspirou, cansado daquilo. Mãe, eu nunca prometi nada para Alana. Mas deveria. É a união perfeita. Ela é de família respeitável, trará benefícios aos negócios e, diferente de certas pessoas, sabe se portar no nosso meio. Henrico entendeu a indireta. Giovanna. Giovanna não tem nada a ver com isso? Respondeu sem pensar. Stella arqueou uma sobrancelha. Então reconhece que há algo? Ele silenciou. A mãe sorriu de canto, satisfeita por ter percebido a fraqueza do filho. Naquela noite, Henrico saiu da mansão e dirigiu sem destino pelas ruas de Nova York. As luzes da cidade refletiam no vidro do carro, mas a mente dele estava longe, presa na imagem de Giovanna sorrindo para Vitor ou no som da risada dela ecoando pelo jardim. Como alguém tão simples conseguia desarmar suas defesas? Enquanto isso, Giovanna, em seu quarto modesto nos fundos da mansão, escrevia num caderno que guardava desde menina. Anotava pensamentos, sonhos e medos. Naquela noite, as palavras saíram diferentes. Por que sinto que meu coração acelera quando ele está por perto? Não posso, não devo. Mas algo em mim insiste em acreditar que há mais por trás daqueles olhos tristes. Ela fechou o caderno rapidamente, como se esconder de si mesma. Mas o destino parecia decidido a uni-los. Dias depois, Henrico chegou mais cedo à mansão e encontrou Giovanna no jardim, lendo uma história para Vitor. O garoto, encantado, cochilou ao lado dela. Henrico ficou parado, observando de longe. A cena era tão simples, mas despertava nele uma paz que nunca encontrara em reuniões milionárias ou festas luxuosas. Ao perceber a presença dele, Giovanna se levantou, um tanto constrangida. Desculpe, Sr. Henrico, eu... Não me chame de senhor, ele interrompeu, num tom mais doce do que esperava. Só Henrico. Houve um instante em que os olhares se cruzaram. O vento leve bagunçou os fios de cabelo soltos de Giovanna e Henrico sentiu algo diferente. Um impulso difícil de controlar. Mas antes que pudesse dizer algo mais, a voz de Stella ecoou da varanda. Giovanna, preciso falar com você imediatamente. O momento se quebrou, deixando apenas o silêncio entre eles. Giovanna abaixou os olhos, envergonhada, e caminhou em direção à mansão, enquanto Henrico permaneceu no jardim, observando-a desaparecer pelas portas de vidro. Ele sabia, naquele instante, que estava prestes a desafiar tudo o que sua família havia planejado. Na sala, Stella a aguardava, segurando uma taça de vinho e um olhar calculista. Giovanna? Disse com voz suave, mas carregada de veneno. Precisamos conversar sobre o seu lugar nesta casa. Giovanna atravessou a sala principal da mansão com passos contidos, sentindo o peso do olhar de Stella sobre ela. A senhora estava sentada em uma das poltronas de veludo azul marinho, um cálice de vinho equilibrado entre os dedos, como se cada movimento fosse ensaiado para transmitir poder. Sente-se, Giovanna, disse, apontando para a poltrona em frente. Havia uma firmeza disfarçada em seu tom, e Giovanna, mesmo desconfortável, obedeceu. Tenho observado seu trabalho com Vitor. A voz de Stella soava educada, mas distante. O menino parece mais calmo desde a sua chegada. Obrigada, senhora Stella. Faço o meu melhor. Stella inclinou a taça, analisando o vinho como se analisasse a própria Giovanna. Isso é louvável. Contudo, devo lembrá-la de algo importante.
há uma linha muito clara entre ser dedicada e ultrapassar os limites do que lhe cabe. Giovanna franziu levemente a testa, sem entender. Não sei se compreendo, senhora. Compreende, sim. Stella fitou diretamente nos olhos de Giovanna. Meu filho Henrico não é um homem qualquer. Ele carrega sobre os ombros o peso de uma família inteira, de um nome que não pode ser manchado. E, ultimamente, percebo uma proximidade que me preocupa. O coração de Giovanna disparou. As palavras de Stella caíram como facas invisíveis, embora ditas com suavidade. Eu, jamais, tentou responder, mas foi interrompida. Eu espero que não. Stella se levantou devagar, deixando a taça sobre a mesa. Por isso, Giovanna, esteja atenta. Cumpra o seu papel e nada além disso. A jovem engoliu em seco, sentindo as pernas tremerem. Sabia que naquele instante havia sido marcada como uma ameaça. Nos dias que se seguiram, Giovanna tentou manter-se distante de Henrico. Sempre que o encontrava pelos corredores, desviava o olhar, fingia estar ocupada com algo. Mas, paradoxalmente, essa distância apenas acentuava a presença dele em seus pensamentos. Henrico, por sua vez, percebia a mudança. Numa tarde chuvosa, quando voltava de uma reunião, encontrou Giovanna no hall de entrada, ajudando Vitor a tirar a mochila escolar. O menino correu para o quarto, deixando-os sozinhos por alguns segundos. Você tem me evitado, Giovanna, disse Henrico, direto, com a voz firme. Ela apertou os dedos contra o tecido do vestido, nervosa. Não quero causar problema, senhor. Já pedi que não me chame assim. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. O que minha mãe lhe disse? Giovanna hesitou. Não queria mentir, mas também não podia revelar a conversa. Apenas que eu cuide bem de Vitor, respondeu, tentando encerrar o assunto. Henrico a observou com intensidade, como se quisesse enxergar além das palavras. E antes que pudesse continuar, um funcionário entrou com uma pilha de correspondências, quebrando um momento. Giovanna aproveitou para se afastar. Enquanto isso, Stella não ficava de braços cruzados. Num jantar elegante, convidou Alana, a jovem da alta sociedade que há tempo sonhava em ser parte da família De Luca. Alana era bela, confiante e treinada para encantar. Henrico, querido, que surpresa te encontrar aqui, disse ela, aproximando-se com um sorriso calculado. Surpresa? Parece que este encontro foi cuidadosamente arranjado. Não seja tão desconfiado, Alana riu, tocando levemente o braço dele. Sua mãe e eu pensamos que você anda muito sozinho. Henrico respirou fundo, percebendo a armadilha, mas não quis causar uma cena na frente dos convidados. Limitou-se a ser cordial, embora a cada palavra de Alana sua mente fugisse para outro lugar, ou melhor, para outra pessoa. No dia seguinte, Giovanna foi chamada ao escritório da mansão. Ao entrar, encontrou Stella e Alana juntas. O coração dela gelou. Giovanna, começou Stella, com ares de superioridade. Esta é Alana. Ela será em breve parte da nossa família. Giovanna sorriu de forma educada, mas não conseguiu esconder o incômodo. Alana, por sua vez, olhou-a de cima a baixo, como quem avalia uma peça de roupa barata numa vitrine de luxo. Então é você, a famosa babá de Vitor? Que dedicação admirável! Deve ser exaustivo. É um trabalho que faço com carinho. Que bonito! Alana riu, voltando-se para Stella. É realmente encantador ver pessoas que sabem seu lugar. A frase ficou suspensa no ar, como uma flecha invisível atingindo o coração de Giovanna. Ela deixou a sala com passos firmes, mas quando se viu sozinha no corredor, sentiu as lágrimas ameaçarem cair. Henrico notou a expressão abatida dela mais tarde, no jardim. Aproximou-se sem cerimônia. O que aconteceu? Perguntou. Giovanna respirou fundo, evitando olhar diretamente para ele. Nada, estou apenas cansada. Você não é boa em esconder o que sente, insistiu. Eu sei que minha mãe e Alana disseram algo. Ela levantou o rosto.
e os olhos marejados a traíram. Isso não importa. O que importa é que eu não pertenço a este lugar. Henrico ficou em silêncio por alguns segundos, lutando contra a raiva que lhe subia pelo peito. Giovanna, você não entende. Começou, mas ela o interrompeu. Entendo sim. A voz dela saiu firme, apesar do tremor. Você tem uma vida já escolhida por sua família. Eu só sou a babá do seu irmão, nada mais. E antes que ele pudesse responder, Giovanna se afastou, deixando-o sozinho no jardim, encarando a escuridão da noite. Aquela noite foi um tormento para Henrico. O peso das expectativas familiares, o noivado forçado, a sensação de estar perdendo algo precioso antes mesmo de tê-lo, tudo o sufocava. Do outro lado da cidade, no pequeno quarto que alugava em um bairro simples, Giovanna escrevia em seu caderno: preciso ser forte. Preciso me lembrar quem sou eu. Mas por que mesmo tentando me afastar, sinto que cada olhar dele me prende ainda mais? Fechou o caderno e apagou a luz. Mas o coração continuou desperto, inquieto, como se pressentisse que o destino ainda lhe reservaria provas maiores. Enquanto a madrugada avançava, Stella encontrava-se com Alana em uma sala reservada da mansão. Ela é uma ameaça, disse Alana, afiada, e você sabe que eu não vou permitir que alguém como ela atrapalhe o futuro que nos pertence. Stella sorriu satisfeita com a determinação da futura nora. Deixe isso comigo. Giovanna não fará parte da vida de Henrico por muito tempo. As duas brindaram com cristais de fino, selando um acordo silencioso. No dia seguinte, Giovanna chegou cedo à mansão. Estava determinada a manter-se firme, a não dar motivos para a desconfiança. Mas ao entrar, foi surpreendida por olhares estranhos dos funcionários. Cochichos percorriam os corredores como faíscas em pólvora. Ao chegar à cozinha, encontrou a governanta aflita. Giovanna, dizem que você está roubando da casa. Giovanna ficou paralisada. O quê? Isso é mentira? Eu sei, mas alguém espalhou essa história e não vai demorar para chegar aos ouvidos de Stella. O coração dela afundou. Naquele instante, Giovanna percebeu que estava prestes a enfrentar algo muito maior do que olhares de desdém. Uma armadilha cruel, planejada para destruí-la. Giovanna sentia o peso das suspeitas antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Os olhares dos funcionários, agora mais frios e desconfiados, percorriam cada gesto seu, cada passo que dava pela mansão. Era como se as paredes refletissem os cochichos, espalhando rumores antes mesmo que ela pudesse reagir. Naquele dia, Vitor chegou correndo para o jardim, segurando uma pequena caixa que encontrara escondida entre os arbustos. "Tia Ju, olha só! Achei um tesouro!" exclamou, os olhos brilhando de excitação. Giovanna se aproximou, sorrindo, mas notou a tensão nos ombros do menino. "Um tesouro, Vitor?" perguntou, inclinando-se para observar a caixa. "Sim, mas acho que alguém quer que ele fique longe de mim", murmurou, um medo infantil tomando a voz. Ela franziu a testa. Antes que pudesse questionar, ouviu passos apressados vindo do corredor. Era Henrico, a expressão fechada e os olhos buscando respostas. "Vitor, o que é isto?" perguntou ele, pegando a caixa das mãos do garoto. "É meu tesouro secreto, mas parece que alguém quer me tirar ele", disse Vitor, agarrando a mão de Giovanna. Henrico abriu a caixa com cuidado e encontrou dentro algumas moedas antigas e pequenos objetos que o menino colecionava. Nada que pudesse ter qualquer valor real. Ainda assim, a rigidez de seu olhar suavizou-se ao perceber o medo do sobrinho. "Ninguém vai te tirar isso, Vitor, está bem?" disse Henrico, aproximando-se de Giovanna. "E você, Giovanna, não se preocupe, nada disso é sua culpa." Ela sentiu o coração aquecer com a gentileza dele, mas antes que pudesse responder, ouviu a voz de Stella ecoando pelo jardim. "Giovanna, preciso falar com você imediatamente." O arrepio subiu pela espinha. Ela sabia que não era para elogios. Dentro do escritório de Stella, o clima era tenso.
A mãe de Henrico estava sentada atrás da imensa mesa de mármore, com os dedos entrelaçados, encarando Giovanna. Alana estava ao lado, a expressão austera, como se medisse cada palavra da babá. Recebi algumas informações preocupantes, disse Stella com tom controlado. Alguém espalhou rumores sobre você. Dizem que está envolvida em ações que não condizem com seu papel aqui. Giovanna engoliu em seco, tentando manter a calma. Isso não é verdade, respondeu firme. Não faria nada que prejudicasse esta família. Alana deu um sorriso frio. Claro, é sempre mais fácil negar quando se não tem provas, mas a percepção é poderosa, não é? O coração de Giovanna disparou. A tensão era quase física e a mente corria tentando encontrar qualquer saída para se defender. Eu posso provar minha inocência, disse ela, a voz trêmula, mas determinada. Estrela inclinou-se para a frente, com um leve sorriso de superioridade. A inocência não é suficiente, minha cara. Aqui existem regras e hierarquias. É melhor lembrar disso antes de agir por impulso. Giovanna sentiu a pressão do olhar das duas mulheres queimando sua pele. Naquele instante, percebeu que não era apenas uma babá ou uma moça pobre na mansão. Para Stella e Alana, ela representava uma ameaça real ao controle da família. Enquanto isso, Henrico observava de longe a postura de Giovanna. Ele havia tentado interceder, mas Stella fora clara, não permitiria nenhuma interferência. Por isso, ele se manteve nos bastidores, buscando formas de proteger a babá sem causar confronto aberto. Naquele mesmo dia, ele a encontrou no corredor, sozinha, ajustando alguns brinquedos que Vitor havia deixado espalhados. Giovanna, sei que não é fácil, disse ele, aproximando-se com cuidado. Minha mãe e Alana estão armando algo contra você. Ela ergueu o olhar, surpresa com a sinceridade dele. Mas por quê? Perguntou, a voz baixa. Porque você representa algo que não podem controlar. Ele parou diante dela, os olhos intensos. E eu não posso deixar que te machuquem. A proximidade deles fez o coração de Giovanna acelerar. Sentiu-se dividida entre o medo do poder da família e a força da atração que crescia entre eles. Giovanna, começou ela, mas foi interrompida por passos rápidos atrás deles. Stella apareceu na porta do corredor, a expressão fria como gelo. Henrico, um momento, disse ela, a voz firme, carregada de autoridade. Temos assuntos importantes para discutir. Ele respirou fundo, controlando a frustração. Giovanna assentiu e recuou, sentindo uma mistura de medo e desejo ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, a tensão se transformou em pequenas armadilhas. Itens pessoais de Giovanna desapareciam misteriosamente. Bilhetes e lembranças que ela deixava para Henrico sumiam. Era como se alguém tentasse apagar toda a presença dela na mansão. Vitor, percebendo a tristeza de Giovanna, começou a falar cada vez mais sobre a injustiça. Por que eles fazem isso com você, tia Ju? Perguntou ele, os olhos marejados. Ela sentou-se ao lado dele, acariciando seus cabelos. Algumas pessoas têm medo de perder o controle, Vitor, mas não vamos deixar que isso nos abale, está bem? O garoto assentiu, confiando na força dela, mesmo que ainda muito pequeno para compreender totalmente o que estava acontecendo. Numa noite chuvosa, Henrico encontrou Giovanna no jardim, protegida apenas por um guarda-chuva que mal a cobria. Ele estava molhado, mas não parecia se importar. Eles estão tentando te expulsar de todas as formas, disse ele a voz baixa, quase rouca. Mas eu não vou deixar. Ela olhou para ele, o coração batendo acelerado. Henrico, eu não quero que você se envolva por minha causa. Sua voz tremia e os olhos marejados refletiam a chuva que caía. Não se trata de escolha, Giovanna. Ele aproximou-se, segurando suas mãos com firmeza. Não vou ficar parado vendo que te tratam injustamente. O vento arrastava os cabelos dela para o rosto e Henrico os afastou com delicadeza. A intensidade do momento fez o mundo ao redor desaparecer. Por alguns instantes, nada importava além daquele toque, daquela proximidade. A ameaça continuava presente, mas também despertava algo novo,
a coragem. Giovanna percebeu que não podia se intimidar. Cada gesto de maldade de Stella ou Alana apenas fortalecia sua determinação de provar seu valor e, acima de tudo, de proteger o vínculo que crescia com Enrico. Naquela noite, sozinha em seu quarto, ela escreveu no caderno: "Eles podem tentar me derrubar, mas não vão conseguir apagar quem eu sou. E se Enrico sente o que eu sinto, então talvez exista uma chance de algo verdadeiro em meio a tanta falsidade." Enquanto isso, em sua mansão, Enrico permaneceu acordado, pensando nela. Cada detalhe, cada sorriso, cada olhar trocado com Giovanna martelava em sua mente como um lembrete de que o que sentia não podia ser ignorado. A tempestade que se formava no relacionamento deles era intensa, mas também revelava uma verdade inegável. O amor, mesmo quando proibido, tinha o poder de se infiltrar nos lugares mais rígidos e improváveis. E naquela noite, ambos entenderam que estavam prestes a enfrentar uma guerra silenciosa, não apenas contra Stella e Alana, mas contra tudo o que ameaçava o que começava a nascer entre eles. Na manhã seguinte, a mansão parecia mais silenciosa do que nunca. Cada passo ecoava pelo corredor e Giovanna sentia que todos os olhos a seguiam. Ainda assim, ela decidiu enfrentar o dia com determinação, ignorando os cochichos e a tensão que pairava no ar. Vitor correu até ela assim que a encontrou na cozinha, segurando um desenho recém-feito. "Tia Gil, olha!" exclamou, estendendo o papel. "Fiz você e Enrico no jardim." Ela sorriu, segurando a mão do menino. Apesar de tudo, o gesto simples trouxe um calor inesperado ao seu coração. "É lindo, Vitor. Mas, olha, você tem que esconder esses desenhos, está bem?" disse, preocupada com o que Stella e Alana poderiam pensar se vissem a atenção que o sobrinho dedicava a babá. O garoto assentiu, mas não conseguiu esconder a tristeza em seus olhos. Giovanna sentiu um aperto no peito ao perceber o quanto Vitor estava sendo manipulado pela tensão da casa. Mais tarde, ao subir para organizar os brinquedos do menino, Giovanna foi surpreendida por Stella, que se aproximou silenciosamente, como uma sombra que nunca se desfaz. "Giovanna, precisamos conversar sobre esses incidentes", disse Stella, mantendo o tom calmo, mas carregado de ameaça. Alguém relatou pequenas falhas na sua conduta. "Falhas?" indignou-se, tentando conter a irritação. "Eu só tenho cuidado de Vitor." Justamente por isso é necessário estar atenta. Ela inclinou-se, os olhos frios como aço. "Alguns detalhes podem ser interpretados de forma errada, e no meu mundo, interpretações erradas podem destruir reputações." A jovem engoliu seco. Sabia que naquele instante qualquer palavra fora do lugar poderia ser usada contra ela. "Então, o que devo fazer, senhora?" perguntou, mantendo a voz firme. "Faça seu trabalho, nada mais." Stella se afastou, deixando Giovanna com uma sensação de aperto no peito que não desapareceria facilmente. Enquanto isso, Enrico a aguardava discretamente na biblioteca. Observava Giovanna com um misto de preocupação e desejo contido. Cada palavra dura que Stella dizia parecia ferir a mulher que ele admirava, e isso inflamava sua vontade de defendê-la. Quando Giovanna passou pelo corredor a caminho do jardim, ele a chamou suavemente. "Giovanna, espere." Ela parou, surpresa com a voz dele tão próxima, mas ainda distante o suficiente para deixá-la hesitante. "Você não está sozinha nessa", disse ele, aproximando-se. "Não vou permitir que ela te machuque." Giovanna sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Os olhos castanhos profundos de Enrico a penetravam, revelando a intensidade de seus sentimentos, algo que palavras jamais conseguiriam expressar. "Eu não quero que você se coloque em risco por minha causa", murmurou ela, tentando manter a distância. "Não é risco, é escolha." Ele deu um passo mais perto, aproximando-se o suficiente para que o perfume dela se tornasse irresistível. O coração dela acelerou. A proximidade deles fazia o mundo desaparecer, como se nada mais existisse além daquele instante, daquele momento de verdade compartilhada. Naquela tarde, a tensão chegou a um ponto crítico. Alana decidiu agir diretamente.
Chamou Giovanna para um encontro casual no salão de chá da mansão com um sorriso de superioridade. Giovanna, você tem noção de que sua presença aqui é delicada? Começou Alana, segurando a xícara com elegância, mas com firmeza. Algumas pessoas acreditam que você pode influenciar Enrico de maneira indevida. Eu jamais faria algo para prejudicar ninguém. Só cuido de Vitor como é meu dever. Claro, inclinou a cabeça, observando cada gesto da jovem. Mas você precisa entender que aqui, certas atitudes podem ser mal interpretadas. Minha família e a sua não pertencem ao mesmo mundo, Giovanna. E isso é motivo para me atacar? Perguntou Giovanna, sentindo a indignação crescer. Eu apenas faço o meu trabalho com carinho. Carinho, atenção, aproximação, tudo isso pode ser interpretado de várias formas. E, infelizmente, para você, algumas pessoas preferem acreditar na versão mais negativa. Giovanna sentiu a pressão aumentar, mas manteve a cabeça erguida. A determinação surgia em meio ao medo. Ela sabia que precisava resistir, não apenas por si mesma, mas por Vitor e pelo que sentia por Enrico. Naquela noite, Enrico decidiu agir. Não podia mais esperar. Sentiu que precisava confrontar Stella, impor limites e, acima de tudo, proteger Giovanna. Dirigiu-se ao escritório de sua mãe com passos firmes. Mãe, precisamos conversar, disse, a voz firme. Giovanna não fez nada que justifique suas acusações. Enrico, você entende que certas situações exigem, controle? Respondeu Stella, a expressão séria. Você sabe que o futuro da família depende de escolhas certas. Escolhas que ferem pessoas inocentes? Retrucou. Giovanna é honesta, dedicada, e você está tentando destruí-la por medo de perder poder. Stella manteve a postura, mas Enrico notou uma sombra de hesitação. Eu não posso mais permitir que isso continue, continuou ele. Ela merece respeito, e se você não pode dar isso, eu darei. O silêncio se instalou no escritório. As palavras de Enrico tinham peso, e Stella percebeu que o filho estava decidido. Enquanto isso, Giovanna permanecia em seu quarto aflita. Cada gesto de Stella e Alana pesava sobre ela como uma sombra constante. Mas, ao mesmo tempo, sentia a força que vinha de Enrico. Sabia que ele não permitiria que fosse destruída, e isso a confortava. Ela se aproximou da janela, observando a cidade iluminada abaixo, pensava em como a vida podia ser injusta e, ao mesmo tempo, surpreendente. Por um lado, havia a pressão, os obstáculos e a injustiça. Por outro, havia Enrico, um homem que, mesmo cercado por poder e luxo, se mostrava capaz de proteger e valorizar alguém como ela. No dia seguinte, a tensão se transformou em confrontos diretos. Stella convocou todos os funcionários e repetiu, em tom severo, que Giovanna deveria manter distância de certas áreas da mansão. As palavras, embora sutis, soavam como ordens de exclusão. Vitor, percebendo a injustiça, começou a chorar. Giovanna o abraçou, consolando-o. Não se preocupe, Vitor. Vamos superar isso juntos. Enrico apareceu no corredor, observando a cena. Aproximou-se e tocou levemente o ombro de Giovanna, oferecendo força silenciosa. Eu estou com vocês, sempre. Giovanna sentiu-se fortalecida. Apesar das armadilhas, do preconceito e da pressão da família, havia algo que nenhum deles poderia destruir: o vínculo verdadeiro entre ela, Vitor e Enrico. Naquela noite, enquanto a mansão mergulhava em silêncio, Giovanna escreveu em seu caderno. Eles podem tentar me derrubar, manipular e acusar, mas não vão apagar a verdade. E se Enrico sente o que eu sinto, então existe esperança. Algo maior do que status, dinheiro e falsidade. Ao mesmo tempo, Enrico permanecia acordado, refletindo sobre cada momento com Giovanna. O amor que nascia entre eles não podia ser ignorado nem pelas regras da sociedade, nem pelo peso das expectativas familiares. A tempestade continuava, mas pela primeira vez, ambos perceberam que estavam prontos para enfrentá-la juntos. O sol ainda não havia surgido completamente quando Giovanna entrou na cozinha, tentando organizar o café da manhã de Vitor. Os movimentos eram rápidos e mecânicos, mas a mente dela estava alerta,
como se cada som da mansão fosse uma possível armadilha. «Tia Gio!» chamou Vitor, correndo para ela com o avental sujo de tinta. «Eu preparei o café para você!» Ela sorriu, sentindo uma pontada de ternura. Apesar do caos, momentos como aquele a lembravam do porquê havia aceitado trabalhar ali. «Obrigada, meu pequeno chefe, mas cuidado para não se queimar», disse ela, tomando a mão dele para guiá-lo até a mesa. Enquanto eles organizavam o café, Giovanna percebeu que Enrico estava observando de longe. Ele se aproximou silenciosamente, segurando 2 xícaras de café fumegante. «Pense em trazer isso para você», disse ele, entregando uma xícara. «Não quero que passe o dia inteiro correndo sem uma pausa». Ela aceitou, surpresa com o cuidado dele. O gesto simples, mas carregado de atenção, a fez sentir uma mistura de gratidão e algo que ia além: atração, conexão, desejo contido. «Obrigada, Enrico». Ela segurou a xícara, tentando manter a voz firme. «Mas você não deveria se preocupar comigo. Você tem seus próprios problemas». «Não, Giovanna». Ele olhou nos olhos, sério. «Meus problemas não significam nada comparados ao que vejo acontecendo com você». A intensidade do olhar dele a fez corar. Por um momento, tudo o que existia era aquele instante, aquela troca silenciosa de sentimentos que ninguém mais poderia entender. Enquanto isso, Stella e Alana continuavam a tecer suas estratégias. Um bilhete anônimo foi deixado entre os pertences de Giovanna, acusando-a de pequenos furtos dentro da mansão. Nada concreto, apenas suspeitas que poderiam ser manipuladas. Quando Giovanna encontrou o bilhete, o coração disparou. Não era apenas uma ameaça. Era uma tentativa de quebrar sua confiança e fazê-la duvidar de si mesma. «Isso é ridículo», murmurou, dobrando o papel com força. «Eu nunca faria algo assim». Vitor apareceu na cozinha segurando um desenho de um sol colorido. «Não ligue, tia Gio. Eu sei que você é boa», disse ele, abraçando-a. Ela sorriu, sentindo uma onda de coragem. Se havia alguém que acreditava nela, era um menino que tanto amava cuidar. No final da tarde, Enrico a encontrou novamente no jardim, segurando os bilhetes que Stella havia enviado para testar a reação de Giovanna. «Eles querem te derrubar, mas não vão conseguir», disse ele, os olhos intensos. Ela ergueu o olhar, surpresa e com um pouco de alívio. «Eu não sei o que fazer. Tudo parece conspirar contra mim». «Confie em mim». Ele segurou suas mãos, firme, caloroso. Ela sentiu a força dele atravessar cada fibra do corpo e, por um instante, o mundo desapareceu. O jardim, a mansão, os bilhetes, tudo deixou de importar. O que existia era apenas aquele toque, aquele olhar, aquela promessa silenciosa de proteção. «Enrico», disse ela, mas a voz dela falhou diante da intensidade do momento. Ele se aproximou e ela percebeu que seus corações batiam quase em uníssono. A intensidade era impossível de ignorar. «Giovanna», disse ele, mas antes que pudesse completar, um barulho no portão da mansão chamou a atenção deles. Alana havia decidido ir mais longe. Planejou uma visita inesperada de um amigo da família, alguém que poderia, com falsos testemunhos, criar suspeitas ainda maiores sobre Giovanna. A presença dele na casa foi cuidadosamente calculada para fazer a babá parecer inadequada. Quando Giovanna o viu entrar, o estômago se contraiu. Era o tipo de situação em que qualquer erro poderia ser fatal. Ela manteve a postura, servindo o chá com precisão, mas o olhar de Alana, observando de longe, mostrava que cada gesto dela estava sendo julgado com severidade. Enrico notou a tensão e aproximou-se novamente, oferecendo seu braço para que Giovanna pudesse se apoiar discretamente. «Você não está sozinha», murmurou ele, baixinho. «Lembre-se disso». A simples proximidade dele trouxe coragem. Cada toque sutil, cada gesto de cuidado fortalecia-a, mostrando que, mesmo em meio à intriga, existia algo verdadeiro.
Nos dias seguintes, pequenos bilhetes começaram a ser trocados em segredo entre Giovanna e Henrico. Palavras curtas, mas carregadas de carinho e cumplicidade. Não desista. Estou a seu lado. Mesmo que tentem nos separar, você é importante. Cada mensagem era cuidadosamente escondida em lugares discretos, entre livros de Vitor, em gavetas ou em utensílios da cozinha. Cada bilhete era um pequeno ato de rebeldia, um gesto de amor que desafiava as regras impostas por Stella e Alana. Certa noite, após o jantar, Henrico a levou para um passeio no jardim. A chuva fina caía, criando uma atmosfera quase mágica. Eu sei que parece impossível, disse ele, a voz quase um sussurro, mas não podemos ignorar o que sentimos. Giovanna sentiu o coração acelerar, o frio da chuva misturando-se com o calor do toque dele. Eu sinto... Começou a falar, mas a voz falhou diante da intensidade do momento. Henrico segurou seu rosto delicadamente, aproximando-se o suficiente para que pudessem sentir a respiração um do outro. Giovanna, disse ele com uma intensidade que a fez tremer. Ela fechou os olhos, sentindo cada batida do coração ecoar dentro dela. Por alguns segundos, nada existia além daquele momento. Eu também não posso, murmurou, permitindo-se finalmente ceder ao sentimento que crescia dia após dia. Mas o perigo ainda rondava. Stella e Alana não descansariam até eliminar qualquer ameaça. Giovanna sabia disso e Henrico estava consciente de que cada gesto de amor, cada aproximação precisava ser discreto. E naquela noite, enquanto a chuva caía sobre a mansão e os rumores se espalhavam pelos corredores, ambos entenderam uma verdade inegável. Mesmo cercados por intrigas, segredos e ameaças, havia algo mais forte que tudo isso. Um amor proibido, intenso e verdadeiro, que não podia ser ignorado. Eles estavam prontos para lutar, cada um à sua maneira, contra tudo que tentasse separá-los. A manhã começou fria e silenciosa na mansão. Giovanna se movia pelos corredores com a leveza de quem precisa agir com cuidado, mas a mente estava alerta. Cada olhar dos empregados, cada gesto da família De Luca parecia carregado de julgamento. Ela sabia que a sombra de Stella e Alana pairava sobre cada passo seu. Vitor apareceu correndo, segurando uma pequena caixa de lápis coloridos. "Tia Gil, fiz um desenho para você!" exclamou, os olhos brilhando de entusiasmo. Ela sorriu, sentindo o coração aquecer. "Obrigada, Vitor, mas precisamos ser discretos com nossos segredos, está bem?" disse, inclinando-se para guardar a caixa. O menino assentiu, confiante na orientação dela. A simplicidade daquele gesto trouxe a Giovanna a força para enfrentar mais um dia de tensão. Enquanto isso, Henrico observava cada movimento dela à distância. Sentia a necessidade de protegê-la, mas sabia que qualquer aproximação poderia ser interpretada como rebeldia contra sua mãe e Alana. Por isso, aguardava o momento certo, sempre atento, sempre silencioso. Naquela tarde encontrou Giovanna no jardim, escondida entre as árvores, ajustando pequenas flores que Vitor plantara. "Você parece preocupada", disse ele, aproximando-se. Ela ergueu os olhos, surpresa, mas aliviada por encontrá-lo ali. "Não é fácil lidar com tudo isso", murmurou. "Cada gesto, cada olhar é uma ameaça silenciosa." "Eu sei", respondeu Henrico, tomando suas mãos nas dele. "Mas saiba que estou aqui. Não importa o que aconteça, você não enfrentará isso sozinha." A proximidade deles fez o coração de Giovanna disparar. Cada toque sutil, cada olhar carregado de intensidade fazia com que a tensão transformasse-se num sentimento difícil de controlar. Enquanto eles conversavam, Stella e Alana tramavam em segredo. Um novo plano estava sendo preparado, uma visita de um amigo influente da família. A intenção era clara, e reforçar a ideia de que ela não pertencia à mansão. Quando Giovanna recebeu o aviso de que o homem chegaria para uma reunião, seu estômago se contraiu. Ela precisava agir com precisão, mantendo a postura impecável, mas ciente de que qualquer detalhe poderia ser usado contra ela.
Henrico percebeu a tensão e aproximou-se discretamente. "Estou a seu lado", disse ele, baixo. Giovanna sentiu-se fortalecida. Cada gesto de cuidado, cada palavra dele era como um escudo contra a maldade que se formava ao redor. Naquela noite, após o jantar, Giovanna escreveu em seu caderno: "Eles podem tentar me derrubar, espalhar mentiras e manipular situações, mas não vão apagar a verdade. E se Henrico sente o que eu sinto, então há esperança. Um amor que desafia status, riqueza e preconceito." Enquanto isso, Henrico permaneceu acordado em sua mansão, refletindo sobre cada momento com Giovanna. Cada olhar, cada gesto de cuidado, cada bilhete escondido entre livros e gavetas mostrava que o sentimento deles era mais forte do que qualquer barreira imposta. Nos dias seguintes, pequenos atos de rebeldia silenciosa começaram. Bilhetes trocados em segredo, olhares discretos, gestos de atenção, tudo cuidadosamente escondido de Stella e Alana. A cada mensagem, a cada palavra, a ligação entre Giovanna e Henrico se fortalecia, provando que mesmo o amor proibido poderia encontrar formas de florescer. A chuva fina misturava-se com o perfume das flores recém-plantadas, criando uma atmosfera quase mágica. "E eu sei que parece impossível", disse ele, segurando suas mãos. "Mas não podemos ignorar o que sentimos. Eu sinto..." respondeu Giovanna, a voz falhando diante da intensidade do momento. Henrico aproximou-se, segurando o rosto dela com delicadeza. "Giovanna, não posso mais esconder o que sinto", disse ele, cada palavra carregada de sinceridade e desejo. Ela fechou os olhos, permitindo-se sentir cada emoção, cada batida de coração que ecoava dentro dela. "Eu também não posso", murmurou, finalmente cedendo ao sentimento que crescia dia após dia. Mesmo com a proximidade, o perigo permanecia. Stella e Alana continuavam a monitorar cada movimento, criando armadilhas e manipulando situações para testar Giovanna. Mas em segredo, ela e Henrico descobriram uma força que ninguém poderia destruir: confiança, carinho e amor genuíno. E naquela noite, enquanto a chuva caía sobre a mansão, ambos entenderam algo crucial. O amor, mesmo proibido e desafiador, tinha o poder de resistir às mentiras, à pressão e ao preconceito. Eles estavam prontos para enfrentar cada obstáculo, cada intriga, cada ameaça, juntos.